Começamos a lição de terça-feira, evidências experienciais. Paulo tem uma linha de raciocínio e de comparação, de argumentação muito forte. E eventualmente ele cria assim, algumas analogias, ele cria assim, algumas comparações, ele utiliza de alguns símbolos para tentar trazer alguns ensinamentos. Por exemplo, quando a gente olha para Romanos, em Romanos ele pega ali o símbolo do casamento e da separação para falar da lei, aí fala sobre morte. E quando você olha ao pé da letra, aquele exemplo que ele utiliza, você não consegue pegar todo o contexto e aplicar em todos os contextos, porque é uma analogia. Ele quer aplicar algumas coisas. Quando você vem agora para Gálatas, da mesma forma, ele pega uma analogia, ele pega um exemplo, ele pega Abraão, ali no contexto de Agar e de Sara, e cria alguns paralelos para poder ensinar para a gente algumas lições. Aquela experiência de Abraão, de Agar e de Sara se aplica totalmente e em todos os aspectos aquilo que a gente quer entender espiritualmente? Não! E Jesus também contou algumas histórias mais ou menos semelhantes, onde você tinha um ensinamento, mas não é que tudo podia ser aplicado no contexto geral. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas se perdem. Quando Jesus falou do rico e do Lázaro, alguns querem dizer que ali Jesus ele deixou claro de que existia um inferno. E na verdade ele estava contando uma história que todo mundo conhecia para dar um exemplo ali que ele queria colocar de que para algumas pessoas, nem se alguém voltasse, cara, da morte para dizer, ei, gente, o que ele está falando é verdade, ia adiantar alguma coisa. Mas alguns já pegam aquela história e tentam fazer toda uma série de aplicações, e aí dá errado. Da mesma forma, Paulo. Se eu pegar Abraão, Agar e Sara e tentar fazer todas as aplicações envolvidas aqui, vai dar errado. Paulo não queria fazer essa série de aplicações. Basicamente, o que ele queria dizer é o seguinte: Abraão, ele não se envolveu, ele simplesmente aceitou, ele acreditou, porque no momento que acreditou, Isaac era o filho da promessa, foi Deus quem atuou. Sara não podia ser mãe, virou mãe. Abraão não podia ser pai, ele foi pai. Ali não era mérito dele, mas era mérito de Deus. O que ele fez para ter um filho? Simplesmente ele acreditou. É basicamente isso que ele está querendo colocar aqui nesse contexto. Amanhã a gente continua.